Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Psicologia Social. Vamos continuar falando sobre as representações sociais, entretanto vamos focar nas representações de infância no decorrer da história. Segundo Cohan, a infância é uma representação social pensada e originada na área da filosofia da sociedade grega da antiguidade. O termo infans significa incapaz de falar. Então, os indivíduos que eram caracterizados como pertencentes à infância eram considerados incapazes, limitados ou de baixo valor para a vida racional, política e pública, que era o valor máximo da civilização grega da antiguidade. Logo, entende-se que, se uma pessoa é incapaz de falar, ela não vai poder produzir filosofia, política, crítica, opinião, não vai conseguir produzir nada daquilo que era considerado importante para a vida pública na civilização, na sociedade grega da antiguidade. A partir disso, entende-se que a criança era um ser deixado de lado. Eu peguei dois dos principais pensadores, dos principais filósofos da Grécia naquele tempo. Platão dizia o seguinte: as crianças são criaturas selvagens e intratáveis, indisciplinadas, que têm que ser tratadas com várias rédeas. Platão faz essa observação a partir das capacidades do intelecto, do entender a filosofia, a política, a arte e a educação, que foram as coisas que eu disse que eram consideradas de grande importância naquele tempo. Aristóteles diz o seguinte: a criança é incapaz de raciocinar, tornando-se incapaz também de chegar à virtude, considerado o bem máximo do ser humano, e, portanto, necessitava de cuidados e educação. A partir dessas duas observações dos principais filósofos da antiguidade grega, você consegue perceber, captar como que a sociedade grega se relacionava com o infante, com uma criança que ainda não tinha seus domínios de fala. Muitos teóricos têm-se a ideia de que essa idade de infância era caracterizada numa média de 0 a 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, a criança era tratada já como um adulto. Que interessante, né? Você imagina então uma criança, só porque ela desenvolve o domínio da fala, ela começa a ser tratada como um adulto. E esse ser tratado como adulto pode englobar várias coisas, como trabalhar, como vestir roupas de adulto, ou como poder ir a prostíbulos. Tem várias coisas que podem se encaixar nesse tratamento adulto. A coisa começa a mudar por volta da Idade Média. As representações sociais de infância na antiguidade permaneceram até o século XIII, quando a igreja, e quando eu digo igreja, a igreja católica, começou a atuar no sentimento de infância, e os hospitais passaram a abrigar as crianças que eram abandonadas, rejeitadas ou entregues à morte. É importante ressaltar aqui o seguinte: por ter um baixo valor para a vida pública, a vida em sociedade, desde a Grécia, e aqui eu já estou falando mais da Roma, nessa época a Igreja Católica já forte no Império Romano, vinha acompanhando esse conceito, essa representação social de infância crescendo. E percebeu-se que, devido a essa criação da infância à margem da sociedade, sem muita importância, sem muito valor, estava havendo muito descaso para com a vida das crianças, e muitas delas eram abandonadas, rejeitadas e entregues à morte. A taxa de mortalidade infantil era muito alta. Era muito comum abandono de crianças que nasciam com, digamos assim, defeitos, né? Com características que eles não chamavam de perfeição ou de normalidade. Existia inclusive um lixão humano onde eles poderiam jogar essas crianças, para você ver como era tão comum essa prática. E isso passou a incomodar a Igreja Católica. Então a primeira mudança no tratamento para com as crianças na sociedade romana na Idade Média foi da Igreja Católica. A Igreja Católica começou a atuar da seguinte forma: essas crianças que estão sendo abandonadas, que estão sendo rejeitadas, que estão sendo entregues à morte, traz para a gente.
Vamos mostrar para a sociedade que eles são uma vida e essa vida merece respeito, independente de como ela seja. E a Igreja Católica não teve somente essa atitude. Ela começou a propagar essa ideia na sociedade. Para propagar a ideia na sociedade, ela precisava contar uma história, contar uma narrativa. E ela passou a usar a narrativa da história do menino Jesus, que é contada na Bíblia. Ora, se a salvação veio através de um menino, de um bebê, de uma criança, desprezando outras crianças, nós podemos estar acabando com o futuro da nossa sociedade, da nossa humanidade. E assim como Maria e José tiveram uma participação muito forte, muito intensa e muito necessária para a salvação da humanidade, que foi a de proteger e amar e educar o menino Jesus, os pais também têm essa mesma obrigação, essa mesma tarefa, essa mesma missão para com os seus filhos. E aí também foi mencionada a história de Herodes, que ao descobrir que haveria um menino da profecia que viria a salvar a humanidade, se tornar um rei, um príncipe dos judeus, como é dito, Herodes buscou matar todos os primogênitos, todos os meninos que nasceram ali próximo daquele sinal da vinda do Messias. Então, unindo o conceito de crianças são importantes e podem ser a salvação da humanidade, e elas precisam ser protegidas da maldade, que é representada em Herodes, começou a ter na família a representação social de que são protetores da criança, são protetores do futuro. E isso gerou sentimentos. E entre os séculos XIV e XVI, um pouco adiante, começa-se a captar dois sentimentos de infância, segundo Philip Ayres: o sentimento de paparicação e apego à infância. O primeiro foi o de paparicação, e foi despertado pela beleza, ingenuidade e graciosidade da criança, gerando aproximação afetiva entre pais e filhos. Isso tornou os pais protetores de uma figura frágil e as crianças a causa de alegria e divertimento para os adultos. Daí surgem todas aquelas expressões que duram até hoje, de você falar com a criança de um jeito bonitinho, imitando o jeito que ela própria fala. Surge uma superproteção paterna e materna. Surge um sentimento de dever, de ligação. E então, com o tempo, tanto a igreja quanto o Estado começaram a perceber o seguinte: as crianças estão crescendo de forma muito mimada. À medida que elas crescem, a gente percebe que eles não estão preparados para o mundo. Eles não estão preparados para serem cidadãos. Então surge, a partir da igreja e do Estado, um movimento contrário ao movimento de paparicação. O movimento de paparicação surgiu no seio familiar, influenciando as formas de relações das famílias. Isso começou a preocupar a igreja e o Estado, que eram responsáveis pela sociedade. As famílias passaram a mimar seus filhos e isso se tornou alvo de críticas do Estado e da igreja. E surgiu esse movimento contrário, através do interesse psicológico e preocupação moral para criar métodos de educação, que propunha uma separação entre a criança e o adulto para educar a criança nos costumes e na disciplina. Nessa época, no fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, a Igreja sugeriu junto ao Estado o seguinte: vamos retirar a criança do seio familiar nesse momento que ele é paparicado e fragilizado, com a ideia de que ele será confinado em um lugar onde ele será educado para ser um bom e forte cidadão. Daí surge o interesse psicológico e moral. E aí também surgem os primeiros métodos de educação que foram criados pela Igreja e pelo Estado, que naquele tempo tinha como objetivo criar um bom cidadão cristão. Se você for em universidades católicas, até hoje esse é o lema deles: criar bons cidadãos cristãos. Então a ideia, em resumo, era catequizar as crianças desde cedo. E esse confinamento, não sei se você percebeu, mas é a criação da instituição escola. E os primeiros professores, surgindo desse pacto entre igreja, Estado e família, foram os clérigos, foram os padres, foram
pessoas religiosas eclesiásticas que disciplinavam a criança nos costumes e na disciplina. E foi então que surgiu o termo aluno. Um marco na transição da Idade Média para a Idade Moderna foi a transição do sentimento de representação social de infância e família, que compreenderam na criança uma vida particular. Ou seja, a criança passou a ser alguém, e a necessidade moral de regrá-las e se responsabilizar pelo seu futuro. Assim surgiram as instituições escolares, como acabei de dizer, e atribuíram às crianças uma representação social denominada aluno. E então a criança e o adulto foram definitivamente e socialmente separadas. A classe social antigamente conhecida como aluno, hoje é conhecida, nos dias atuais mesmo, é conhecida como estudante. Por que é atribuído socialmente uma classe ao indivíduo? Para ele ser incluso na sociedade. Até então, essa caracterização de infância era uma coisa que era só no seio familiar. Era um tanto excluído da sociedade. Se você não sabe, o significado da palavra aluno significa sem luz. Então eram crianças que eles entendiam que eram sem luz e precisavam alcançar a luz através do ensino, da catequese, que era ministrada pelos clérigos e eclesiásticos. No final do século XIX, chega o Sigmund Freud com a sua criação da psicanálise e revela uma nova representação social de criança que é capaz de ter manifestações psíquicas, desejos, sentimentos e é portadora de sexualidade. Lembra que, como estudante de psicologia, quando Freud fala de sexualidade, ele não está dizendo que a criança faz sexo. Não é por esse caminho. Se você buscar de uma forma bem grossa entender o que é essa sexualidade, quer dizer que a criança tem prazeres. Essa afirmação do Freud contestava a ideia de inocência infantil que imperava até então. Então Freud chega numa época dominada pela religião e pela mistura, do Estado com a religião e diz o seguinte: a criança não é isso que vocês estão dizendo. A criança tem manifestações psíquicas, tem desejos, tem sentimentos. Ela não é tão inocente igual vocês estão falando. Ela não é tão pura. Ela não é tão ingênua assim. E essas afirmações são profundas. Elas não puderam ser aceitas com tanta facilidade porque ela vinha mudar características profundas que a Igreja Católica, junto com o Estado, tinha colocado a respeito da representação social de infância. Então vamos pensar um pouquinho nesse conflito. Tendo a criança a capacidade de ter sentimentos, então ela poderia odiar. Tendo a capacidade de ter desejo, então ela poderia pecar, errar ou até mesmo se culpar. A própria Igreja Católica entendia que o princípio do pecado é o desejo. Não só do pecado, mas também do sofrimento, porque você só sofre se você deseja algo. Freud entendia que aquelas concepções, que aquelas representações sociais que a Igreja Católica tinha colocado na infância era necessária para a época. Mas eles ficaram preocupados em mudar uma sociedade e não necessariamente em revelar uma verdade. A intenção foi nobre, foi boa, entretanto ela não é total, ela está esquecendo alguns pontos. Com essa concepção de Freud, a criança poderia não ser tão inocente e pura quanto pensavam.